Olá galera do canal Tempo na Web, estamos chegando com mais um vídeo da previsão atualizada para esta terça-feira, dia 16 de junho de 2026, para o centro-sul do Brasil. Começando aqui às 0 horas para a região sul do Brasil. Temos as áreas em cinza aqui no mapa, grande parte da região em tempo estável, sem chuvas. Alguma chuva fraca sobre a faixa leste e norte de Santa Catarina, leste e norte do Paraná. Às 3 horas temos condição aqui para tempo seco sem chuvas em grande parte da região sul do Brasil. Pode ocorrer algumas chuvas fracas sobre a faixa leste e norte catarinense, leste e norte do Paraná, de forma isolada. Às 6 horas, condição para tempo seco sem chuvas em grande parte da região sul do Brasil. Alguma chuva fraca sobre a faixa norte catarinense, leste e norte do Paraná. Às 9 horas, condição aqui para tempo seco sem chuvas em grande parte da região sul do Brasil. Alguma chuva fraca sobre a faixa norte catarinense e leste do Paraná. Meio-dia, condição para tempo seco sem chuvas em grande parte da região sul do Brasil. Alguma chuva fraca sobre a faixa leste e norte do estado do Paraná. Às 15 horas, condição para tempo seco sem chuvas em grande parte da região sul do Brasil. Alguma chuva fraca sobre a faixa leste do Paraná. Às 18 horas, condição para tempo seco sem chuvas em toda a região sul do Brasil. Às 21 horas, condição para tempo seco sem chuvas em toda a região sul do Brasil. Indo até às 0 horas do dia 17, condições aí para tempo seco sem chuvas em toda a região sul do Brasil. Voltando aqui para o dia 16, às 0 horas, passando para a região sudeste. Temos condição para tempo seco nas áreas em cinza aqui no mapa. Algumas chuvas fracas sobre o centro-leste, estado de São Paulo, norte de São Paulo, sul de Minas, centro, sul e norte do Rio de Janeiro, e sul e do Espírito Santo. Algumas chuvas com trovadas no leste, nordeste de Minas e norte do Espírito Santo de forma isolada. Às 3 horas temos condição aqui para seco sem chuvas em várias áreas da região sudeste. Pode ocorrer algumas chuvas fracas sobre a faixa leste, estado de São Paulo, centro-sul do Rio de Janeiro, norte do Rio de Janeiro, centro-sul do Espírito Santo, norte do Espírito Santo, leste, sul de Minas e nordeste de Minas com alguma chuva isolada. Às 6 horas temos condição aqui para tempo seco sem chuvas em grande parte da região sudeste. Alguma chuva fraca sobre o centro-sul de Minas, leste, estado de São Paulo, leste do Rio de Janeiro, sul do Rio de Janeiro e litoral norte do Espírito Santo. Às 9 horas temos condição aqui para tempo seco em grande parte da região sudeste. Algumas chuvas fracas no sul de Minas, centro e norte do Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro. Pontos aí de chuva fraca moderada sobre o litoral norte do estado de São Paulo. E algumas áreas do litoral leste e litoral sul do Rio de Janeiro. Ao meio-dia temos condição aqui para chuvas esparsas em vários pontos da região sudeste com intensidade moderada, fraca. No leste do Rio de Janeiro, leste e norte de São Paulo, centro-sul do estado de Minas, norte de Minas, centro-sul e norte do Espírito Santo. Às 15 horas, condição aqui para com chuvas esparsas, aí, algumas chuvas isoladas, algumas trovadas isoladas, em grande parte do centro-leste de Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro. E chuvas fracas a moderadas sobre o litoral leste e litoral norte do estado de São Paulo. Faixa oeste, estado de São Paulo, com tempo mais seco. Hein? Às 18 horas temos condição aqui para seco sobre o estado de São Paulo, alguma chuva isolada no litoral norte do estado. Condições para chuvas isoladas sobre o centro, leste e norte do Rio de Janeiro, chuva fraca moderada. Aí. E pontos aí de chuva com algumas trovadas de forma fraca moderada sobre o centro-norte do Espírito Santo, leste do estado de Minas, partes do oeste de Minas. Aí. Às 21 horas, condição aqui para tempo seco sem chuvas em grande parte da região sudeste. Algumas áreas de chuva fraca moderada sobre o litoral norte do estado de São Paulo. Vários pontos do Rio de Janeiro, na faixa leste de Minas. Algumas trovadas isoladas no sul e centro-norte do Espírito Santo. E leste de Minas, na divisa para o Espírito Santo. Indo até 0 horas do dia 17. Condições aqui para tempo seco sem chuvas em grande parte da região sudeste. Pode ocorrer algumas chuvas fracas ou moderadas sobre o litoral norte do estado de São Paulo.
Vários pontos aí do Rio de Janeiro, do Espírito Santo. E algumas trovadas isoladas na faixa leste de Minas, a divisa ali com o Espírito Santo. Voltando aqui para o dia 16 às 0 horas, passando para a região centro-oeste. Condição aí para tempo seco sem chuvas em grande parte da região. Algumas trovadas isoladas no sul de Goiás e leste do Mato Grosso. Hein? Às 3 horas, condição aqui para tempo seco sem chuvas em grande parte da região centro-oeste. Alguma chuva isolada no sul de Goiás. Às 6 horas, condição aqui para tempo seco sem chuvas em grande parte da região centro-oeste. Alguma chuva isolada no centro-oeste do Mato Grosso do Sul. Às 9 horas, condição aqui para tempo seco sem chuvas em grande parte da região centro-oeste. Alguma chuva isolada na área central do Mato Grosso do Sul. Aí. Ao meio-dia, condição aqui para tempo seco sem chuvas em grande parte da região centro-oeste. Algumas chuvas isoladas de fraca intensidade no sul do estado de Goiás, norte de Goiás e noroeste do Mato Grosso. Às 15 horas, temos condição aqui para algumas chuvas isoladas no oeste do Mato Grosso, sul do Mato Grosso, norte de Goiás, sul de Goiás. Algumas trovoadas isoladas no leste do Goiás, na divisa com Minas. E chuvas fracas no norte do Mato Grosso do Sul. Grande parte da região em tempo seco. Às 18 horas temos condição aqui para tempo seco no Mato Grosso do Sul, sem chuvas. Algumas trovadas isoladas aqui no centro-leste, partes do oeste do Goiás. Norte do Goiás tem tempo mais seco. Hein? Algumas trovadas isoladas no sudeste do Mato Grosso, oeste do Mato Grosso, grande parte do Mato Grosso aí com tempo seco. Às 21 horas, condição aqui para tempo seco em grande parte da região centro-oeste. Alguma chuva isolada sobre o leste do estado de Goiás. E pegando ali o Distrito Federal também. Indo até as 0 horas do dia 17. Condição aqui para tempo seco sem chuvas em toda a região centro-oeste. Vamos conferindo agora as temperaturas, as mínimas e as máximas. Dia 16. Temos algumas mínimas aqui abaixo dos 10 graus no sul do Mato Grosso do Sul. Grande parte da região centro-oeste com mínimas entre 11 a 15 graus. Mínimas entre 16 a 20 graus ou até acima de 20 graus no leste do Mato Grosso. Noroeste de Goiás. Na região sudeste do Brasil, as áreas mais claras teremos mínimas que oscilam entre 11 graus a 15 graus. Os pontos mais escuros entre 16 a 20, 21 graus de mínima. Na região sul aqui do Brasil teremos um resfriamento mais intenso. Em algumas áreas da região e nessas áreas em azul aqui no mapa, podemos ter mínimas que podem ficar abaixo dos 0 graus. Aí. Mínimas negativas com chance de geadas moderadas a forte em áreas do norte do estado do Rio Grande do Sul, partes do sul catarinense e do sudoeste do Paraná. As áreas em verde que mínimas entre 5 a 0 graus. Aí. Algumas mínimas entre 6 a 10 graus aqui no centro-oeste do Paraná. Partes do leste do Paraná, também no norte do Paraná, aqui com mínimas entre 15 a 18, 19 graus. Conferindo as temperaturas máximas para a tarde da terça-feira aqui na região sul do Brasil. As áreas mais claras teremos máximas entre 12 graus a 20 graus. Algumas máximas acima dos 20 graus no centro-norte do Paraná, partes do oeste do Paraná. Na região sudeste aqui do Brasil, as áreas mais claras teremos máximas que oscilam entre 15, 14 graus a 20 graus, 25, 28 graus. Hein? Algumas máximas de 30 a 32 graus no norte de Minas. Na região centro-oeste do Brasil, as áreas mais claras teremos máximas entre 20 graus a 30 graus. Pontos mais escuros acima de 30 graus. Aí. Algumas máximas de até 35 graus no nordeste do Mato Grosso e noroeste de Goiás. Beleza? Foi aqui mais um vídeo da previsão atualizada para o centro e sul do Brasil, no decorrer desta terça-feira, dia 16 de junho de 2026. Agradecer a todos que acompanham o canal e que deixem seu like e ajude a divulgar o canal. E quem não é inscrito no canal, para que possa se inscrever também, deixar o seu like e ajudar a divulgar o canal. Beleza? Um abraço a todos aí, até o próximo vídeo.